Desde o início de janeiro, nós estamos fazendo aqui na Nova Brasil FM, para você, nosso ouvinte, entrevistas especiais. Começamos fazendo com os secretários do governo do Distrito Federal e hoje a gente inicia uma nova série de entrevistas com prefeitos das cidades do entorno aqui de Brasília. Com muita alegria a gente recebe nesta segunda-feira, 30 de janeiro, aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, o prefeito Alisson Silva Lima, que é de Alexânia, Goiás. Prefeito, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês, de modo especial porque eu estou ladeado com a grande liderança do Progressistas de Goiás, do Brasil, nosso eterno ministro Alexandre Baldi. Então, é uma grande satisfação para nós e que Deus possa continuar nos abençoando. Legal, prefeito. O prefeito já antecipou, a gente está nos estúdios aqui também com a presença do Alexandre Baldi, ex-deputado federal, ex-ministro das cidades, presidente do PP em Goiás, liderança nacional aí do partido. Baldi, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil, da Nova Manhã, obrigado pela oportunidade, bom dia ao Alisson, este grande prefeito aqui da cidade de Alexânia, no entorno do Distrito Federal, que tem essa vida integrada no dia a dia aqui com o próprio Distrito Federal. Muito bem, prefeito. O senhor é jovem, né? Eu vi um pouquinho do seu currículo, o senhor é formado em Direito e em Educação Física também. Exatamente. Alto desse jeito, você jogava o quê? Vôlei, não? Eu gostava do basquete, mas no futebol tenho perna de pau, mas eu era mão de pau. Muito bem, muito bem. O prefeito que começou a vida pública depois que passou num concurso para a Câmara Municipal em 2005, não é isso, prefeito? Exatamente. Depois foi secretário, foi assessor especial, aí não parou mais e em 2020 foi eleito, então, prefeito de Alexânia com 47,78% dos votos válidos, uma votação expressiva, quase o dobro do seu candidato, seu oponente, né, prefeito? Exatamente. Eu segui a trajetória do meu pai, que foi vereador na década de 90, e aí acho que o sangue político, né, pulsou nas veias, aí como o senhor bem falou, eu passei no concurso do Poder Legislativo, fiquei 4 dias lá na Câmara e fui colocado à disposição da Prefeitura. E ali eu fui trabalhar na Secretaria de Obras, aí estive secretário, assessor especial, e aí despertou em nós a vontade de disputar a eleição, de poder contribuir com o crescimento de Alexânia. Graças a Deus, a nossa primeira, que aí foi em 16, eu consegui ser eleito. Eu fui o grande azarão de 5 candidatos, gastei 2 pares de sapato, e aí em 2020, aí, graças a Deus pelo trabalho, a gente já teve uma eleição mais favorável, né? Você é nascido em Alexânia, prefeito? Nascido e criado em Alexânia. Nascido e criado. Quantos anos o senhor tem? 37. 37 anos. Minha idade. Muito bem. Prefeito, Alexânia, se o nosso ouvinte da Nova Brasil FM se recordar, até anos atrás, era apenas uma cidade de beira de estrada para quem ia de Brasília para Goiânia pela BR-060, né? A primeira cidadezinha aqui saindo do Distrito Federal, basicamente. Hoje a Alexânia tem uma vida pujante, né? Uma vida econômica, muita gente, como o Baldi nos disse aqui, uma vida atrelada, né, do entorno com Brasília, mas virou um polo até de lazer, de entretenimento, né? A Alexânia tem outra cara hoje. Graças a Deus. Hoje, além do comércio forte, as indústrias, né, a Heineken, o Tauá, que foi um grande empreendimento do turismo, Outlet Premium. Hoje nós temos um forte potencial turístico. Nós temos a segunda margem do reservatório da usina hidrelétrica Corumbá 4, então nós temos vários condomínios urbanísticos, nós devemos ter ali mais de quase 10 mil lotes às margens, então, modéstia à parte, a nossa margem é a melhor do lago, mais plana, e fora isso, Olhos d'Água, que é um grande polo do artesanato Goiânia e do Brasil. Que é um distrito do município de Alexânia, exatamente. Né? Na verdade, a cidade começou lá e depois houve a transferência para a sede, mas o artesanato continuou muito forte. E fora outras categorias de turismo também, turismo de experiência, com as cachaçarias, nós também somos muito fortes na genética de gado leiteiro e tantas outras coisas. Bacana. O senhor citou alguns empreendimentos aqui, é importante dar uma destacada para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. O Outlet Premium, que fica ali às margens da BR-060, ele foi inaugurado em 2012, então já completamos 10 anos de Outlet, né, prefeito? Exatamente. E um grande, talvez não, hoje é o maior empregador do município. Se nós formos contar empregos diretos, indiretos, terceirizados, tem quase 1.400, 1.500 empregos. Então, nossa, mudou a realidade da cidade. E quando foi implementado, Diego, por favor, lembrar, né, Alisson? Aquele é o empreendimento que nós fizemos na cidade de Alexânia. É o nosso grupo econômico
E quando a gente fez aquela associação junto com o grupo de Guarulhos, Tá. as pessoas nos chamavam de malucos. Porque se colocar, não é isso, Alisson? Exatamente. Um outlet como aquele, né, na beira da rodovia, fora dos eixos, né, fora dos centros urbanísticos. Sim. Algo que era visto só na cidade de Jundiaí, em São Paulo, né, grande polo É do mesmo grupo, centro né? de consumo, Outlet Premium. Então, quando foi inaugurado ali, início de julho de 2012, realmente foi algo surpreendente. E aí, quando sempre convivemos e conversava com o Alisson, assim, além de ser um grande empregador, mais de 80% dos consumidores do Outlet Premium, ali em Alexânia, Uhum. são de Brasília. Então, quer dizer, nós convivemos aqui com pessoas que muitas vezes vão até 2 vezes por dia para lá, para visitar, para poder encontrarem produtos que têm um valor muito menor. Logicamente que, ao longo dos anos, a moda do outlet acabou, né, pegando no Brasil, outros vieram a empreender, certamente também pelo sucesso que houve ali do Outlet Premium Brasília, que fica na cidade de Alexânia. Muito legal, muito bacana essa visão visionária mesmo ali, né? De apostar e de se investir de fato numa região onde ninguém dava nada, né? E aí o Outlet vem e se consolida. A gente tem hoje, quase todo mundo que está ouvindo na Nova Brasil já foi pelo menos uma vez ali no Outlet Premium, né? Dá para ir um bate-volta, dá para ir no mesmo dia, você vai de manhã, volta depois do almoço, faz um passeio bacana com a família. Lá tem Gerivá, né? Dá Tem para gastronomia boa. E é um bom passeio. Muita gente de moto também vai de Brasília até lá, não é isso? Exatamente. Pessoal- Vez ou outra tem encontro de carro antigo, né? Então é um grande ambiente para que as pessoas possam ir lá usufruir, divertir e principalmente deixar o dinheiro lá em Alexânia, que é o que nos Muito ajuda bem. bastante. Muito bem. E o Tauá Resorts, né, um grupo que nasceu inicialmente lá em Minas Gerais, eles inauguraram então o resort deles aqui em Alexânia em outubro de 2020, em meio à pandemia, e já pegou. O Tauá também está com um projeto de expansão lá, salvo engano, né, prefeito? Exatamente. Hoje eles inauguraram com 200 apartamentos, já finalizaram, estão com 427, salvo engano, mas eles têm uma grande área ao fundo e eles têm ideias inovadoras. E eles têm a intenção de, quem sabe, fazer um parque aquático indoor também. Então é outro grande fomentador da geração de emprego e renda. Que legal. Esse nos ajuda diretamente pela questão do ISS. Então esse é de sobremaneira importante. Muito bem. E também a Alexandre, ninguém imaginava, né, Baldir? Ninguém. Certamente o Tauá, ele foi um empreendimento, sobretudo no meio da pandemia. Quando foi se inaugurar, realmente surpreendeu não só Goiás, mas todo o Brasil, pelo tamanho, pela envergadura. Qual o tamanho do investimento ali, Baldir? Você tem ideia? Ali foi em torno de 150 milhões, não é isso? Exatamente. 150 milhões de reais. E já que os senhores falaram, vocês me permitem, só Por favor, falando da prefeito. pandemia, que nós tivemos uma ação diferenciada, principalmente em 21, porque havia uma recomendação das autoridades superiores que tivesse o escalonamento, 15 dias fechado, 15 dias aberto. Então o que nós fizemos? A Alexânia foi uma das poucas de Goiás. Nós não fechamos o comércio, mas por quê? Nós sentamos com os empreendedores e colocamos, falamos, olha, cumpram as regras que a gente quer que todo mundo trabalhe. E graças a Deus, enquanto em Goiás os índices de casos positivos aumentavam, a Alexânia diminuiu, mesmo com todos trabalhando. Então a gente não fechou o Outlet, não fechou o Tauá, não fechou a Heineken, não fechou o microempreendedor. Então a gente permitiu que todos pudéssemos trabalhar. A Heineken, o senhor citou 2 vezes já, também é nas margens da BR, frente né? ao Outlet. Em frente ao Outlet. Antes era Skin ali? Foi eu Cariol, tenho depois Nova Quirim, Brasil Olha aí. Quirim, né? E agora a Heineken. Quantos empregos gerados ali, prefeito? Ali mais ou menos uns 200 a 300. Só que uma curiosidade é que a Heineken ainda não é produzida lá. Eles ainda precisam fazer um grande investimento, que o tonel tem que ser deitado, mas eles têm a ideia de estar fazendo esse investimento talvez nos próximos anos. Muito bem. Prefeito, a gente está falando do Tauá, mas tem outros empreendimentos legais e bacanas na região de Alexânia, né? Hotéis Fazenda, e tem previsão de novos investimentos nessa área, o pessoal pegando carona aí no sucesso do Tauá? Existem alguns comentários, né? Algumas pessoas nos procuraram, inclusive procuraram até o governo do estado, em razão de nós termos a grande orla do Corumbá 4, fala-se até de uma possível marina. Então é algo que nós enxergamos com bons olhos, porque vai aumentar ainda mais a oferta de emprego. Quantas embarcações a gente tem hoje ali na região? Você tem esse número ou não? Ixi, não tem. Não, mas a frota é grande, né? Grande. Muito bem. Tem a Feira do Troca também em Olhos d'Água, que já é tradicionalíssima, né, prefeito? Exatamente. O primeiro fim de semana de junho e de dezembro.
e que inclusive está no calendário goiano, né, de eventos. Então, muita gente. Eu acredito que é mais conhecida talvez fora de Goiás do que às vezes no próprio Goiás. Muita gente de Brasília também. Ainda tem aquelas pessoas que fazem como a moda antiga da gambira, de você trocar ali um tênis por um disco, por um aparelho velho. Mas é interessante ver. Muito legal. Baldi, anos atrás, ainda quando eu estava no Correio Brasiliense, o jornal me deixou alguns dias percorrendo a BR-060. Então, entrei num carro do jornal com um fotógrafo, a gente foi indo e voltando pela BR-060, e o nosso desafio era falar o PIB da BR-060 entre Brasília e Goiânia. Então a gente foi parando em Alexânia, paramos em Abadiânia, chegamos em Anápolis, depois fomos a Goiânia, depois a gente voltava. E foi um longo trabalho jornalístico muito bacana, que resultou numa série de reportagens muito bacana que o Correio Brasiliense fez à época. Mas me chamou muita atenção, porque a BR-060 aqui entre Brasília e Goiânia, daqui a pouquinho as coisas estão acontecendo, daqui a pouquinho vai ser como no interior de São Paulo, que você nem sente mais que está na estrada, né, Baldi? Certamente, Diego. Eu já falava, quando fui secretário de Indústria e Comércio em Goiás, em 2011, que esse eixo econômico Goiânia-Brasília, ele já estava figurando entre os 3 eixos econômicos do Brasil. Nós temos São Paulo e Rio, outros que são sobre a questão da distância, mas aqui entre os 3 eixos econômicos. E quando a gente percebe Alexânia crescendo fortemente no comércio e no turismo, vem o Outlet Premium, a própria instalação da Heineken é algo chamativo, depois, é claro, com a vinda do Tauá, consolida, sobretudo com a orla que tem lá de Corumbá 4, que é algo que vai crescer bastante. A Badiânia, da mesma forma, que também absorve esse crescimento da própria orla de Corumbá. São inúmeros condomínios, são inúmeros loteamentos e certamente o turismo também investirá lá em empreendimentos. E Anápolis, que já é uma cidade consolidada do ponto de vista de polo industrial. Então, várias indústrias, empresas, e com a conjugação, a convergência da Norte-Sul com a ferrovia Centro-Atlântica, certamente coloca esse eixo econômico entre Goiânia e Brasília como um dos mais importantes do Brasil. E é claro que nos próximos anos é algo que é muito sonhado, uma ferrovia para ligar as duas cidades, para que as pessoas que moram aqui no Distrito Federal, a gente sabe o custo do metro quadrado para se morar no plano piloto, o sonho daquelas pessoas que pudessem morar um pouco mais distante, de modo mais tranquilo, com custo menos oneroso e que pudesse vir trabalhar com meio de transporte que fosse eficiente. Foi dessa forma que muitos foram empurrados para morarem no entorno, por uma obrigação em termos de custo de metro quadrado, mas quando nós tivéssemos ali um acesso, um transporte, mobilidade mais eficiente, certamente muitos conseguiriam, como funciona hoje, em Vinhedo, Louveira, para pessoas que moram sejam em São Paulo, sejam em Campinas, onde esse eixo econômico São Paulo e Campinas é muito pujante. Muito bom. Lembrando que, obviamente, quem nos acompanha sabe disso, mas a BR-060 Brasília-Goiânia ela é duplicada, né? A gente tem hoje lá uma concessão privada, Triunfo, salvo engano? Até o fim do ano. Até o final desse ano, né? Temos dois pedágios, inclusive um pedágio é bem próximo a Alexânia, não é isso? Isso, depois de Alexânia, antes do povoado de Alvorada, deve dar uns 10, 12 quilômetros. Depois de Alexânia. Isso. Então o pessoal pode ir de Brasília à vontade, que não paga até pedágio. O Outlet, até o Tauá, por exemplo, não tem pedágio ainda. Isso né? é uma boa propaganda, hein? Daqui para Alexânia não tem pedágio. Muito bem. E Baldi, você fala muito bem, a gente está falando de 2 polos econômicos muito importantes. É claro que a gente está focando em Brasília, porque a gente está em Brasília aqui, mas Goiânia também tem um público consumidor muito, muito, muito ativo, né? Claro, com certeza. Nós falamos em Brasília porque sabemos que da dificuldade em termos de busca pelo brasiliense, pelo candango, de atividades turísticas, finais de semana, o destino quase que integral do brasiliense é ir para Goiás. Vai para Alexânia, vai para Abadiânia, vai para as margens do Corumbá, vai para Pirinópolis. São muitas cidades aqui também ao norte, vai para Alto Paraíso, enfim. São muitos destinos turísticos, muitos destinos para poder deixar aqui o brasiliense, o cidadão brasileiro que mora em Brasília, de um modo geral, atendido do ponto de vista turístico. Mas Goiânia é uma cidade também grande, cresceu bastante, tem uma vida em torno do comércio muito forte, para que ela consiga também atrair hoje investimentos bem expressivos. Então, esse eixo econômico Goiânia e Brasília é algo que é visto por todos os empreendedores do Brasil e certamente cada vez mais forte. Brasília é o destino das decisões do Brasil.
E claro que Goiânia é uma cidade que sempre foi muito bem vista, seja por mineiros, por paulistas, né, pelos nordestinos que vêm a Brasília, porque sempre foi um destino agradável, né, sobretudo nesse eixo da BR-060, Alexânia, Badiana e Anápolis, até Goiânia, pelo polo gastronômico, por tudo que pode oferecer àqueles que nos visitam. É claro que é uma construção de caminhos, né, a serem percorridos aí, Baldi, mas com isso o brasiliense e até mesmo o brasileiro passam a ver essas cidades entre Brasília e Goiânia não como cidadezinhas de beira de estrada, né? Não como cidadezinhas de passagem, mas lugares de investimento, né? Assim, com certeza. Você olha para o interior de São Paulo, é claro, guardado as devidas proporções, mas você vê São José dos Campos, você vê Araçatuba, você vê Ribeirão Preto, você vê cidades que, claro, têm uma vida própria e é um pouco diferente, mas é isso, Alexânia não é mais uma cidadezinha de beira de estrada, né, Baldi? Não mesmo. Cresceu bastante, se desenvolve, né, tem eixos econômicos distintos, a gente fala da indústria, como a Heineken, tem o outlet como um destino de comércio, porque nós temos que diferenciar aquele comércio que é de passagem com aquele comércio que é o de destino. Um outlet, ele geralmente é um comércio de destino onde as pessoas vão para passar um período do dia ou o dia todo com o desejo de fazer aquisição de alguns objetos. Então, quer dizer, a Alexânia tem um comércio, tem o artesanato, tem a Feira do Troca, tem ali o distrito de Olhos d'Água, quer dizer, são destinos turísticos para as mais variadas opções e desejos das pessoas, sejam culturais, sejam comerciais e sejam turísticos, quando a gente fala da orla também do Corumbá 4. Então, por isso que hoje, de forma alguma, nós podemos dizer que Alexânia é uma cidade de beira de estrada, que é simplesmente de passagem para quem está indo de Brasília a Goiânia ou qualquer outro destino, né, rumo ao sul do Brasil. Mas sim, hoje tem várias opções, sobretudo com o investimento do Tauá, que é um resort, né, de um grupo mineiro muito expressivo que vem investindo e que lá tem eventos, né, e é destino turístico para muita gente. E posso colocar mais um segmento? Por favor, prefeito. Nós também somos muito fortes no agronegócio. Nós somos, se não me engano, o quarto maior produtor de grãos de Goiás. Ano passado, no lançamento do Plano Safra, no Banco do Brasil, a nossa agência, com a agência pequena de número 4 do Banco do Brasil, disse que do Centro-Oeste é a segunda. Foi a segunda em volume de operações. Então, nós temos lá grandes produtores. É soja mesmo forte? Soja, feijão, mais soja. E também a genética leiteira. Nós temos sempre os campeões de torneio leiteiro, de genética. Estão em Alexânia os dois maiores, a Fazenda Mutum, a Fazenda Coqueiro e Barreiro. Então vem gente aí de vários países para adquirir ali as matrizes genéticas e até os bezerrinhos também. O senhor falou de cachaçarias também, né? Também. Elas são abertas a turistas para visitar? Tem. Nós temos ali próximo do outlet o Alambique Cambeba, que além de ser um bistrô tem pratos extraordinários, né? Também tem como fazer a visitação. Legal, legal. 8 horas e 57 minutos, a gente está quase estourando o nosso tempo aqui. Você que está chegando agora na nossa programação da Nova Brasil FM 97,5, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o prefeito do município goiano de Alexânia, o Alisson Silva Lima, e também o Alexandre Baldi, presidente do Partido Progressistas em Goiás, ex-ministro das cidades, ex-deputado federal pelo Estado. Prefeito, ainda dá tempo da gente falar um pouquinho. Primeiro, relembrar o nosso ouvinte qual é a distância de Brasília a Alexânia, né? A gente está falando tanto aqui, vai que tem algum ouvinte nosso que nunca botou o pé lá. A gente está há quanto tempo de Alexânia de carro? Está 1h10, 80, 90 quilômetros, sem pedágio, viu? Importante frisar isso, pista duplicada. Isso é uma boa propaganda. É uma boa propaganda. Prefeito, são quantos habitantes hoje lá? Olha, pelo IBGE, com esse número do final do ano passado, ficou em 28.600 e alguma coisa. Quase mas 30 mil a habitantes. gente arrisca que tem mais de 35, principalmente por conta dos condomínios. Quando começou a pandemia, muita gente passou a morar pela questão do home office, então a gente acredita que passou dos 35. Muito bem. E isso área rural e área urbana, claro, né? Exatamente. O senhor frisou muito a questão aí da orla do Corumbá. Hoje o que tem lá? Lotes vendidos ou já tem uma estrutura mínima? Não, nós temos vários condomínios, que alguns é como verdadeiras cidades, condomínios de alto padrão, e aí cada um de gestão autônoma, né? Então a gente, dentro do possível, tem buscado garantir a infraestrutura. Nós vamos agora, se Deus quiser, sabe, Alexandre, realizar um pedaço de asfalto, que as vias de ligação ainda são estradas vicinais, então a gente pretende fazer agora 4,33 quilômetros ali na Serra do Ouro, e de pouquinho em pouquinho a gente quer chegar para garantir mais comodidade. Muito bem.
Prefeito, eu não vou perguntar se o senhor vai se candidatar à reeleição, porque isso é óbvio, né? Ano que vem tem eleição aí. Baldi, prefeito ele já é o prefeito reeleito. Já é? Dado o sucesso de 2017 a 2020, ele foi reeleito em 2020, Diego. Coincidentemente, todos os prefeitos daqui a Goiânia são progressistas. Alexânia, Abadiânia e Anápolis. Tá. Goiânia ainda não, né? E todo segundo mandato. Ainda não, né, Valdir? Quem sabe? Exatamente. Então, o Alisson é um grande gestor, é uma referência em Goiás, né, para os prefeitos, para o partido. A Alexânia cresceu muito, se desenvolveu bastante, né, durante o seu trabalho, certamente se tornou uma referência. Então, para nós, é muito importante esse trabalho ser reconhecido, porque as pessoas, muitas vezes, os ouvintes que participam conosco, eles podem não compreender, especialmente aqui no Distrito Federal, porque não tem prefeituras, não existe eleição municipal. Isso. O quanto é importante uma referência de um prefeito bem-sucedido, porque é aquele que vai investir numa cidade, primeiramente ele vai começar a discutir, especialmente numa cidade que não seja capital, com o prefeito, com a prefeitura. E se não encontra ali uma gestão responsável, capaz de dar as respostas que deixem o investidor, o empreendedor confortável para que ele arrisque o seu capital, certamente ele vai procurar outro destino. Então, por isso que a Alexânia tem se tornado cada vez mais um destino para atrair investimentos. Veja só, eu me surpreendi aqui por ser uma das 5 maiores cidades produtoras de soja do estado. A gente imaginava que a Alexânia é uma cidade pujante no comércio, no serviço, ter ali uma indústria importante, referência, mas também na área da agricultura e pecuária. Então, o potencial das cidades, elas existem e elas estão lá para serem exploradas. Agora, o gestor municipal, ele é fundamental para que ele possa ser explorado e esse sucesso possa se tornar um benefício social, porque gera emprego, gera renda e, sobretudo, né, essa renda distribuída. A gente vê a cidade crescendo, vê a Alexânia com quase 35 mil habitantes, quando se imaginava anos atrás, era meramente uma cidade de beira de estrada, de passagem para aqueles que vinham, né, de Goiânia a Brasília ou vice-versa. Muito bem. Prefeito, dá tempo de uma última pergunta. Quais são as prioridades para este ano de 2023? A gente está chegando ao fim do primeiro mês, de janeiro. O que o senhor quer para a Alexânia nesse ano? Olha, nossa intenção é manter o que está funcionando. Hoje, graças a Deus, nós temos uma saúde de qualidade que, modéstia à parte, eu digo que é a melhor do entorno, uma das melhores de Goiás, assistência social. Continuar com as obras de infraestrutura. Nós estamos realizando grandes investimentos em pavimentação asfáltica com galeria de águas pluviais. E cuidar da educação, porque nós sabemos que é a principal ferramenta para a gente ter uma sociedade melhor. Muito bem. Prefeito Alisson Silva Lima, de Alexânia, muito obrigado pela visita aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília, por essa entrevista. Desejo sucesso ao senhor. Sou eu que agradeço a você, Diego, a todos os ouvintes da Nova Brasil, agradecer o meu grande presidente, né, o Alexandre Baldi, e pedir a Deus que abençoe a todos nós e o nosso país. Muito bem. Baldi, obrigado pela presença também. Obrigado a você, Diego Amorim. Parabéns pela Nova Manhã, parabéns a todos da Nova Brasil e muito obrigado aos ouvintes que participaram conosco e desejar a todos uma excelente segunda-feira e uma excelente semana.